pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gilma Prof. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixa seu like e ative o sininho das notificações. O assunto da aula de hoje é sobre acentuação gráfica. O primeiro passo para que nós possamos entender as regras de acentuação gráfica é definirmos o que é sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais força, intensidade na palavra. A acentuação gráfica, ela consiste na aplicação de certos símbolos escritos sobre determinadas letras, para representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma. Observando o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais força e outras com menos. Sinais diacríticos. Os sinais diacríticos na palavra, ele remete à ideia de diferenciação, mostrando de alguma maneira que nela existe uma diferença normalmente na pronúncia. Os sinais diacríticos que nós temos são agudo, que tem um timbre aberto, o circunflexo tem um timbre fechado, o grave, o tio e a cedilha. Só que na aula de hoje, nós vamos estar utilizando o agudo e o circunflexo, porque ele vai nos ajudar a achar a sílaba tônica nas palavras. Gafes cometidas nas pronúncias. Geralmente a gente ouve muito as pessoas falar a palavra recorde, como se ela fosse uma proparoxítona. Recorde é errado, o correto é recorde, que é uma paroxítona. É comum também nós vermos as pessoas falar rúbrica, como se ela tivesse um acento, como se ela fosse uma proparoxítona. Está totalmente errado. Na realidade, o certo é rubrica, ela é uma paroxítona. Recorde, rubrica. Recorde, rúbrica, é errado. Os sinais diacríticos, eles remetem a uma ideia de diferenciação. Agudo, ele tem o timbre aberto. Na palavra sofá, céu, avó, notamos que o timbre é aberto. Circunflexo, ele tem o timbre fechado. Você, avô, ônibus. O acento circunflexo indica sons fechados na letra E e O. Temos o exemplo aqui da palavra você e avô. Na palavra você, a sílaba tônica é C. Na palavra avô, a sílaba tônica é vô. Lembre-se que nas vogais I e U, o circunflexo não é usado. Ela recebe apenas o acento agudo. Embora o acento agudo e circunflexo sirva para nos indicar a sílaba tônica, na letra A ele indica um som nasal semelhante ao tio. Por exemplo, na palavra ânsia, constância, ambulância, nós temos o Nzinho depois do A e do acento circunflexo que dá um som de an. Ânsia, constância, ambulância. Então mudou a sonoridade. É bom lembrar que nós contamos as sílabas das palavras começando do fim para o começo. Eu tenho aqui a palavra açúcar. Temos a última, penúltima e antepenúltima. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Na palavra açúcar, a sílaba que eu prolonguei mais, açúcar, foi a penúltima, então essa palavra é uma paroxítona. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados. Oxítona, paroxítonas e proparoxítonas. Exemplos de oxítona. A sílaba tônica é a última.
café, cipó, bebê. A sílaba tônica é a penúltima e útil, tórax, táxi. Essas palavras são paroxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima, árvore, lâmpada, número. Essas palavras são proparoxítonas. E uma observação, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Agora é com vocês. Acompanhe. Prolongue a pronúncia da palavra. A sílaba que mais se destacar é a sílaba tônica. Vamos lá? Café. Então, a sílaba que mais se destacou foi fé. Então, essa palavra é uma oxítona. Útil. A sílaba que mais se destacou foi u. Então, essa palavra é uma paroxítona. Lâmpada. A sílaba que mais se destacou foi lã. Então, essa palavra é uma proparoxítona. Lembra que eu comentei que os sinais diacríticos, eles remetem à ideia de diferenciação? Vamos ver agora na prática. Nós temos a tonicidade natural e a tonicidade modificada das palavras. Camelo, seria, doido, carne e sabia. Essas são as palavras na tonicidade natural. Na tonicidade modificada, camelo ficou camelô, seria ficou séria, doido ficou doído, carne ficou carnê, sabia, do verbo saber, ficou sábia, substantivo feminino, sabiá, substantivo comum de dois gêneros. Viu como modificou? Lembrando que toda palavra com mais de uma sílaba, obrigatoriamente ela terá uma sílaba tônica, tenha ela acento ou não. Lembre-se, das palavras da língua portuguesa, 10% são oxítonas, 85% são paroxítonas e 5% são proparoxítonas. Espero que tenha gostado dessa aula. Deixa seu like, inscreva-se. Tchau, tchau. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand.